Olá, viajantes da calma. Bem-vindos ao universo noturno. Nesta noite, caminharemos juntos pelo sistema solar, explorando seus detalhes mais serenos e curiosos. Deixe que cada palavra suavize o seu dia, enquanto mergulhamos lentamente nessa jornada tranquila. Imagine-se flutuando no vácuo infinito, onde o silêncio é absoluto e as estrelas piscam como velas distantes. O sistema solar não é apenas um conjunto de planetas girando ao redor de uma estrela. É um balé cósmico que dura bilhões de anos, uma dança lenta onde cada corpo celeste conhece seu lugar, sua velocidade, seu propósito. E você, neste exato momento, está dentro dessa dança. Está orbitando o Sol a milhares de quilômetros por hora, mas não sente nada. Apenas a paz de existir neste ponto azul pálido. Se essa viagem suave tocar seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu curtir e compartilhe nos comentários o que você sente ao olhar para o céu noturno. Agora, respire fundo e prepare-se para flutuar conosco por 100 fatos que vão embalar sua mente até o mais profundo descanso. Vamos começar pelo Sol. Essa esfera de fogo que fica ali, no centro de tudo, queimando silenciosamente há 4 bilhões e 600 milhões de anos. O Sol contém 99,86% de toda a massa do sistema solar. Pense nisso por um momento. Todos os planetas, todas as luas, todos os asteroides, cometas, poeira cósmica e detritos espaciais, tudo isso junto representa apenas 0,14% do que existe por aqui. É como se o sistema solar fosse uma sopa onde o Sol é praticamente todo o caldo. E nós, os planetas, somos apenas temperos flutuando na superfície. O Sol é tão grande, tão absurdamente grande, que sua gravidade consegue manter Netuno preso em órbita a uma distância de 4 bilhões e meio de quilômetros. Imagine a paciência gravitacional necessária para isso. E quando você olha para o céu durante o dia e vê aquela luz dourada banhando sua janela, saiba que essa luz saiu do Sol há exatamente 8 minutos e 20 segundos. A luz viaja pelo espaço a 300 mil quilômetros por segundo e mesmo assim demora esse tempo todo para chegar até nós. Isso significa que você nunca vê o Sol como ele é agora. Você sempre vê o Sol como ele era no passado recente. Se o Sol apagasse neste exato momento, você ainda teria 8 minutos e 20 segundos de luz solar antes de perceber que algo deu errado. 8 minutos para aproveitar os últimos raios, para sentir o calor na pele, para despedir-se da estrela que nos mantém vivos. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, é um mundo de extremos. Ele tem crateras, milhares delas, cada uma causada por impactos de asteroides ao longo de bilhões de anos. E sabe o que é curioso? Essas crateras têm nomes de artistas famosos. Há uma cratera chamada Beethoven, outra chamada Picasso, uma terceira chamada Tolkien. É como se Mercúrio fosse uma galeria de arte cósmica, uma homenagem silenciosa aos grandes criadores da humanidade, gravada em rochas que nunca verão um museu. Enquanto você dorme esta noite, Mercúrio continua ali, girando devagar, com suas crateras batizadas de Mozart e Van Gogh, sozinho sob o calor escaldante do Sol. Vênus é diferente. Vênus decidiu, há muito tempo, que não seguiria as regras. Enquanto todos os outros planetas giram no mesmo sentido, Vênus gira ao contrário. É como se ele estivesse dançando uma valsa enquanto todos dançam samba. Os cientistas chamam isso de rotação retrógrada. Mas o que isso realmente significa é que em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Imagine acordar todos os dias e ver o Sol nascendo do lado errado. Seria desorientador, confuso, quase poético. E há algo ainda mais estranho. Um dia em Vênus dura mais que um ano em Vênus.
Isso mesmo, o planeta demora mais tempo para completar uma rotação em torno de si mesmo do que para completar uma órbita inteira ao redor do Sol. É como se Vênus estivesse tão cansado, tão exausto, que mal consegue girar. A Terra, nosso lar, não é perfeitamente redonda. Todos nós aprendemos na escola que a Terra é uma esfera, mas isso é apenas uma simplificação conveniente. Na verdade, a Terra é ligeiramente achatada nos polos e levemente inchada no Equador. Os cientistas chamam isso de formato geóide, uma palavra elegante para dizer que nosso planeta tem uma barriguinha. Isso acontece porque a Terra gira, e essa rotação cria uma força centrífuga que empurra a massa para fora na região equatorial. Então, tecnicamente, se você estiver no Equador, você está a alguns quilômetros mais longe do centro da Terra do que alguém que está no Polo Norte. Não que isso faça diferença no seu dia a dia, mas é reconfortante saber que até nosso planeta tem suas imperfeições. A Lua, essa companheira silenciosa que ilumina nossas noites, está se afastando de nós. 3,8 centímetros por ano. É um movimento quase imperceptível, mas inexorável. A cada ano que passa, a Lua fica um pouquinho mais distante, um pouquinho mais inacessível. Daqui a milhões de anos, ela estará tão longe que não conseguirá mais bloquear completamente o Sol durante um eclipse. As futuras gerações olharão para o céu e verão apenas eclipses parciais, e talvez nem saibam que houve um tempo em que a Lua cobria o Sol perfeitamente, como se fosse uma moeda dourada encaixando-se em um buraco do mesmo tamanho. Mas por enquanto ela ainda está aqui, a uma distância de 384 mil quilômetros, brilhando suavemente sobre você enquanto você escuta estas palavras. Marte, o planeta vermelho, tem o maior vulcão do sistema solar. Chama-se Monte Olimpo e tem 22 quilômetros de altura. Para você ter uma ideia, o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, tem 8,8 quilômetros. O Monte Olimpo é quase 3 vezes mais alto. Se você estivesse na base desse vulcão e olhasse para cima, não conseguiria ver o topo. Ele estaria além da curvatura do horizonte marciano. E se você começasse a escalar, levaria dias, talvez semanas, para chegar ao cume. Mas lá em cima, no topo desse gigante adormecido, você estaria acima de grande parte da atmosfera de Marte, olhando para um céu quase negro mesmo durante o dia. As tempestades de areia em Marte são eventos dignos de respeito. Elas podem durar meses, cobrindo o planeta inteiro em uma névoa avermelhada que bloqueia a luz do Sol. Imagine um vendaval que começa em janeiro e só termina em abril, espalhando poeira fina por milhões de quilômetros quadrados. Os rovers que exploramos Marte precisam ser projetados para sobreviver a essas tempestades, fechando-se como tartarugas cósmicas e esperando pacientemente que a fúria da atmosfera marciana passe. E quando a tempestade finalmente acaba, tudo está coberto por uma camada vermelha de poeira, como se Marte tivesse decidido redecorar toda a sua superfície. O Monte Olimpo, como já mencionamos, é uma maravilha geológica. 22 quilômetros de altura. 22. Pense em empilhar 22 prédios de 1000 metros um sobre o outro. Pense em olhar do espaço e ver uma montanha que se projeta para fora do planeta como uma espinha dorsal quebrada. O Monte Olimpo é tão alto que, se você ficasse em sua base, não conseguiria ver o topo devido à curvatura do planeta. E se você ficasse no topo, não conseguiria ver a base pelo mesmo motivo. É um vulcão tão absurdamente grande que desafia nossa capacidade de compreensão. Marte tem 2 luas minúsculas, Phobos e Deimos, que orbitam o planeta como moscas nervosas ao redor de uma lâmpada. Phobos é a maior, com apenas 22 quilômetros de diâmetro. Deimos é ainda menor. Essas luas são provavelmente asteroides capturados pela gravidade de Marte há bilhões de anos e agora estão presas ali.
condenadas a orbitar para sempre. Phobos, aliás, está se aproximando de Marte, ao contrário da nossa Lua que se afasta da Terra. Em alguns milhões de anos, Phobos vai se chocar contra Marte ou se despedaçar em um anel de destroços. Mas até lá, ele continua sua órbita silenciosa. A cor avermelhada de Marte vem da ferrugem. Isso mesmo, ferrugem. A superfície marciana está coberta de óxido de ferro, o mesmo composto que deixa um portão de ferro enferrujado quando exposto à chuva. Marte é, essencialmente, um planeta enferrujado. Toda aquela romantização sobre o planeta vermelho se resume a um fenômeno químico simples: ferro oxidado. É quase decepcionante quando você pensa assim, mas também há algo de poético nisso. Marte é um monumento à passagem do tempo, à inevitabilidade da oxidação, à maneira como até mesmo os planetas envelhecem. Júpiter é gigantesco, realmente gigantesco. Você poderia colocar 1.300 terras dentro de Júpiter e ainda sobraria espaço. 1.300. É difícil até visualizar isso. Imagine 1.300 cópias do nosso planeta, cada uma com seus oceanos, montanhas, cidades e pessoas, todas espremidas dentro de Júpiter. E ainda assim, Júpiter é feito principalmente de hidrogênio e hélio, os mesmos gases que compõem o Sol. Júpiter é quase uma estrela que não deu certo. Um astro que quase brilhou, mas não tinha massa suficiente para iniciar a fusão nuclear em seu núcleo. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade que dura há pelo menos 300 anos. 300 anos de ventos furiosos, de nuvens girando em espiral, de um redemoinho do tamanho de 2 ou 3 terras. Quando Galileu apontou seu telescópio para Júpiter pela primeira vez, essa tempestade já estava lá. Quando seus netos nasceram, cresceram e morreram, a tempestade continuava lá. Gerações inteiras de seres humanos viveram e morreram, enquanto a grande mancha vermelha continua girando, implacável, eterna. É uma tempestade mais velha que qualquer nação na Terra. Júpiter tem pelo menos 95 luas conhecidas. 95. Algumas são grandes como planetas anões, outras são pequenas como montanhas. Cada uma tem sua própria órbita, sua própria história, seu próprio destino. Europa, uma das luas de Júpiter, é coberta por gelo, mas sob esse gelo pode haver um oceano de água líquida. Um oceano alienígena, escondido sob quilômetros de gelo, aquecido pelas forças de maré gravitacional que Júpiter exerce sobre a Lua. Cientistas especulam que se houver vida em algum lugar do sistema solar além da Terra, Europa é um dos lugares mais prováveis. Saturno é o planeta menos denso do sistema solar. Tão pouco denso que se você encontrasse uma banheira grande o suficiente, Saturno flutuaria. Imagine isso. Um planeta gigante, com seus anéis majestosos, seus ventos violentos e suas dezenas de luas, flutuando na água como um patinho de borracha. É claro que ninguém vai construir uma banheira do tamanho de um planeta, mas a imagem é irresistível. Saturno é feito principalmente de hidrogênio e hélio, gases leves que fazem o planeta inteiro ter uma densidade menor que a da água. Os anéis de Saturno são uma maravilha que nunca deixa de impressionar. Eles parecem sólidos quando vistos de longe, mas na verdade são compostos de bilhões de pedaços de gelo, alguns do tamanho de grãos de areia, outros do tamanho de casas. E sabe o que é surpreendente? Esses anéis têm apenas 10 metros de espessura em alguns lugares. 10 metros. Se você diminuísse Saturno para o tamanho de uma bola de basquete, os anéis seriam mais finos que uma folha de papel. É uma estrutura de delicadeza impossível, girando ao redor do planeta como um halo congelado. Saturno tem ventos que atingem até 1.800 km por hora. 1.800. Para comparação, os furacões mais violentos na Terra raramente ultrapassam 300 km por hora. Os ventos de Saturno são 6 vezes mais rápidos,
São ventos que arrancariam continentes inteiros se Saturno tivesse continentes. São ventos que transformam a atmosfera do planeta em um turbilhão perpétuo, uma sinfonia caótica de hidrogênio e hélio dançando a velocidades inimagináveis. E enquanto você fecha os olhos esta noite, esses ventos continuam soprando, incansáveis, em um planeta a 1,5 bilhão de quilômetros de distância. Urano é o planeta que decidiu fazer tudo diferente. Enquanto os outros planetas giram como peões em pé, Urano gira de lado, com seu eixo quase horizontal. Imagine um peão tombado, rolando pelo chão em vez de girar em pé. É assim que Urano se comporta. Ninguém sabe ao certo por que isso aconteceu. Mas a teoria mais aceita é que, há bilhões de anos, algo colidiu com Urano. Algo grande, talvez do tamanho da Terra. E o impacto foi tão violento que literalmente derrubou o planeta. Desde então, Urano gira deitado, como se estivesse eternamente caído, eternamente descansando de um golpe ancestral. Suas estações são bizarras. Cada polo fica voltado para o Sol por 42 anos seguidos, recebendo luz solar contínua, enquanto o outro polo fica em escuridão total pelo mesmo período. 42 anos de dia, 42 anos de noite. É difícil até imaginar como seria viver em um lugar assim. Urano foi o primeiro planeta descoberto usando um telescópio. Antes dele, apenas 5 planetas eram conhecidos pela humanidade: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Todos eles podem ser vistos a olho nu, brilhando no céu noturno como estrelas especialmente brilhantes. Mas Urano é tão distante, tão fraco, que é invisível sem ajuda óptica. Foi William Herschel quem o encontrou em 1781, enquanto vasculhava o céu com seu telescópio caseiro. No começo, Herschel pensou que havia descoberto um cometa, mas observações posteriores revelaram que era algo muito maior, muito mais importante. Era um novo mundo, um planeta inteiro que a humanidade não sabia que existia. Imagine a sensação, olhar para o céu e perceber que há algo ali que ninguém antes tinha visto. Um dia em Urano dura 17 horas terrestres. 17 horas. Isso significa que se você morasse em Urano, seus dias seriam mais curtos que na Terra. Você teria apenas 17 horas para fazer tudo. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Mas claro, você não pode morar em Urano. Urano não tem superfície sólida. É um gigante de gelo, composto principalmente de água, metano e amônia, em forma congelada, com uma atmosfera espessa de hidrogênio e hélio. Se você tentasse pousar em Urano, simplesmente afundaria, descendo através de camadas cada vez mais densas de gases e gelos, até ser esmagado pela pressão crescente. Não há chão em Urano, não há lugar para plantar uma bandeira, para construir uma casa, para chamar de lar. Urano tem 27 luas conhecidas, e todas elas têm nomes de personagens de Shakespeare e Alexander Pope. Tem Titânia, Oberon, Miranda, Ariel, Umbriel, cada uma batizada em homenagem a fadas, espíritos e heróis literários. É como se Urano fosse cercado por uma companhia de teatro cósmica, cada lua representando um papel em uma peça que nunca será encenada. Miranda, aliás, é particularmente fascinante. Ela tem falésias que chegam a 20 quilômetros de altura, as mais altas do sistema solar. Imagine olhar para baixo de um penhasco de 20 quilômetros. Você não conseguiria ver o fundo. A queda levaria minutos, longos minutos de terror, enquanto você despenca em câmera lenta pela gravidade fraca de Miranda. A cor azul esverdeada de Urano vem do metano em sua atmosfera. O metano absorve a luz vermelha do Sol e reflete a luz azul e verde, dando ao planeta aquele tom peculiar, quase etéreo. Urano parece uma bola de gelo celestial, flutuando no vazio, sereno e distante.
Quando você olha para fotos de Urano, ele parece quase artificial, como se fosse um planeta de plástico em um diorama escolar. Não há nuvens visíveis, não há tempestades dramáticas, apenas aquele azul-verde homogêneo, tranquilo, quase entediante. Mas não se engane. Sob aquela superfície calma, há ventos que sopram a centenas de quilômetros por hora. Há pressões que esmagariam aço como papel. Netuno, o último planeta verdadeiro do Sistema Solar, tem os ventos mais rápidos já registrados. Ventos que atingem 2.000 quilômetros por hora. 2.000. São ventos que viajam mais rápido que muitos aviões comerciais. São ventos que poderiam arrastar continentes inteiros se Netuno tivesse continentes. Netuno fica tão longe do Sol que recebe apenas 0,1% da luz solar que a Terra recebe. E ainda assim tem energia suficiente para gerar esses ventos monstruosos. De onde vem essa energia? Os cientistas acreditam que Netuno tem uma fonte de calor interna, algo dentro do planeta que gera energia, que alimenta essas tempestades furiosas. É como se Netuno estivesse queimando por dentro, uma fornalha silenciosa no limite do Sistema Solar. Netuno foi descoberto através de cálculos matemáticos, antes de ser visto através de um telescópio. No século XIX, astrônomos perceberam que Urano não estava seguindo a órbita prevista pelas leis da gravidade de Newton. Havia algo errado, alguma perturbação invisível. Então, matemáticos franceses e ingleses começaram a calcular onde deveria estar o planeta desconhecido que estava puxando Urano fora de curso. E quando apontaram os telescópios para aquele local específico do céu, lá estava Netuno. Foi uma das maiores vitórias da matemática sobre a observação direta. Foi a prova de que você pode descobrir mundos inteiros usando apenas papel, caneta e equações. A cor azul profunda de Netuno também vem do metano, assim como Urano. Mas Netuno é mais azul, mais intenso, mais vibrante. Ninguém sabe exatamente por quê. Urano e Netuno têm composições atmosféricas muito parecidas, mas Netuno tem aquele azul profundo, aquele azul de oceano primordial, enquanto Urano é mais pálido, mais esverdeado. Talvez haja algum componente desconhecido na atmosfera de Netuno, alguma substância química que ainda não identificamos. Ou talvez seja apenas uma questão de como a luz interage com as camadas de nuvens, em diferentes pressões e temperaturas. De qualquer forma, Netuno é bonito, perigoso, hostil, impossível de visitar, mas bonito. Netuno tem uma lua chamada Tritão, que orbita de trás para frente. Enquanto todas as outras grandes luas do Sistema Solar orbitam seus planetas no mesmo sentido em que os planetas giram, Tritão faz o oposto. Ele orbita Netuno na direção contrária, em uma órbita retrógrada. Isso sugere que Tritão não se formou junto com Netuno, mas foi capturado mais tarde, arrancado do cinturão de Kuiper pela gravidade do planeta. E há algo mais. Tritão está se aproximando de Netuno. A cada órbita, ele fica um pouco mais perto. Em alguns milhões de anos, Tritão vai cruzar o limite de Roche, o ponto onde as forças de maré gravitacional vão despedaçá-lo em pedaços. Tritão será destruído, transformado em um anel de destroços ao redor de Netuno. Mas até lá, ele continua sua dança lenta e condenada. Plutão já foi considerado o nono planeta por 76 anos, desde sua descoberta em 1930 até sua reclassificação em 2006. Durante todo esse tempo, crianças do mundo inteiro aprenderam que o Sistema Solar tinha 9 planetas, e Plutão era o último, o menor, o mais distante. Mas então, os astrônomos começaram a descobrir outros objetos no cinturão de Kuiper que eram tão grandes quanto Plutão, ou até maiores. E surge a pergunta: se Plutão é um planeta, esses outros objetos também são? Onde traçamos a linha?
Então, a União Astronômica Internacional decidiu redefinir o que significa ser um planeta e Plutão não se qualificou. Ele foi rebaixado para a categoria de planeta anão. Muitas pessoas ficaram chateadas com isso. Plutão tinha um lugar especial nos corações das pessoas e tirá-lo da lista de planetas parecia uma traição. Plutão tem uma região em forma de coração em sua superfície, chamada Tombaugh Regio, em homenagem a Clyde Tombaugh, o astrônomo que descobriu Plutão. Essa região é coberta de gelo de nitrogênio. E quando a sonda New Horizons passou por Plutão em 2015 e enviou fotos de volta para a Terra, todos viram aquele coração enorme e ficaram encantados. Plutão tem um coração congelado em um mundo gelado no limite do sistema solar. É quase romântico, quase trágico. Como se Plutão estivesse dizendo: vocês me rebaixaram, mas ainda tenho coração. Plutão tem 5 luas e a maior delas é Caronte. Caronte é tão grande comparado a Plutão que eles formam quase um planeta duplo. A maioria dos planetas e suas luas orbitam um ponto que está dentro do planeta maior, mas Plutão e Caronte orbitam um ponto que está no espaço entre eles. É como se fossem 2 dançarinos segurando as mãos e girando um ao redor do outro, sem que nenhum dos dois seja claramente o líder. Caronte está sempre voltado para Plutão e Plutão está sempre voltado para Caronte. Se você estivesse em um determinado lugar em Plutão, veria Caronte pendurado no céu, imóvel, para sempre na mesma posição. E se você estivesse do outro lado de Plutão, nunca veria Caronte, jamais. O cinturão de asteroides fica entre Marte e Júpiter, uma região do espaço repleta de rochas de todos os tamanhos. Há milhões de asteroides ali, talvez bilhões, cada um seguindo sua própria órbita elíptica ao redor do Sol. Mas não se engane pelas representações hollywoodianas. O cinturão de asteroides não é denso. Você poderia voar uma nave espacial por ali e provavelmente não veria um único asteroide. Eles estão espalhados por uma área tão vasta que a distância média entre eles é de centenas de milhares de quilômetros. É um cinturão muito espaçoso, muito vazio, muito silencioso. Ceres é o maior objeto no cinturão de asteroides, tão grande que também é classificado como planeta anão. Ceres tem 940 quilômetros de diâmetro, grande o suficiente para ser esférico, grande o suficiente para ter sua própria gravidade significativa. Em 2015, a sonda Dawn visitou Ceres e descobriu algo surpreendente. Manchas brilhantes em sua superfície, manchas que refletiam a luz do Sol como espelhos. Eram depósitos de sais, provavelmente deixados por água que havia evaporado há muito tempo. Ceres pode ter tido oceanos de água líquida sob sua superfície congelada. Pode ainda ter. Mais uma vez, a possibilidade tentadora de vida extraterrestre em lugares improváveis. A maioria dos asteroides tem formato irregular, como batatas cósmicas flutuando no espaço. Eles não são grandes o suficiente para que sua própria gravidade os arredonde. Então, mantém as formas bizarras e angulosas criadas por bilhões de anos de colisões e fragmentações. Alguns asteroides são, na verdade, pilhas de escombros, pedaços soltos de rocha que mal se mantêm unidos pela gravidade fraca. Se você pousasse em um desses asteroides e pulasse com força, poderia escapar de sua gravidade e flutuar para o espaço. Seria como pular para fora de um planeta inteiro. Alguns asteroides têm suas próprias luas minúsculas, satélites naturais do tamanho de prédios, orbitando rochas do tamanho de montanhas. É difícil até chamar isso de lua, no sentido tradicional, mas tecnicamente é. São sistemas em miniatura, asteroides duplos ou triplos, presos por gravidade quase imperceptível, girando lentamente através do vazio. E quando você pensa que cada um desses sistemas é um pequeno mundo com sua própria dinâmica orbital,
sua própria história de colisões e fragmentações, começa a perceber quão complexo e diverso o sistema solar realmente é. O cinturão de Kuiper é como um segundo cinturão de asteroides, mas muito maior e muito mais distante. Ele fica além da órbita de Netuno e se estende por bilhões de quilômetros. É uma região repleta de objetos congelados, restos da formação do sistema solar, mundos minúsculos feitos de gelo e rocha que nunca se juntaram para formar um planeta. Plutão faz parte do cinturão de Kuiper, assim como Eris, Makemake, Haumea e milhares de outros objetos menores. É um cemitério de planetesimais, um arquivo congelado do passado primordial do sistema solar. Cometas são viajantes solitários, visitantes ocasionais das regiões internas do sistema solar. Eles vêm da nuvem de Oort ou do cinturão de Kuiper, empurrados para órbitas que os trazem perto do Sol. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo em sua superfície sublima, transformando-se diretamente de sólido em gás, criando aquela cauda longa e brilhante que tanto fascina a humanidade. Os cometas são feitos de gelo sujo, uma mistura de água congelada, poeira cósmica e compostos orgânicos. São bolas de neve espaciais, vagando pelas profundezas geladas do espaço até que algo os perturbe e os envie em direção ao calor do Sol. A cauda de um cometa sempre aponta para longe do Sol, não importa em que direção o cometa esteja viajando. Isso acontece porque a cauda não é causada pelo movimento do cometa, mas pela pressão da radiação solar e pelo vento solar empurrando os gases e poeira para longe. É como se o Sol estivesse soprando a cauda do cometa, mantendo-a sempre apontada na direção oposta. Quando o cometa está se aproximando do Sol, a cauda fica atrás dele. Quando está se afastando, a cauda vai na frente. É uma dança curiosa, uma valsa cósmica ditada pela luz estelar. O sistema solar tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. 4,6 bilhões. É uma idade tão vasta que é impossível compreender verdadeiramente. Tente visualizar. Se cada ano fosse um segundo, o sistema solar teria 146 anos de idade em segundos. Se você começasse a contar agora, um número por segundo, levaria mais de 140 anos para chegar a 4,6 bilhões. Todas as civilizações humanas, todos os impérios, todas as guerras e conquistas, toda a história registrada da humanidade. Tudo isso aconteceu nos últimos 5.000 anos, que representam apenas 0,001% da idade do sistema solar. Somos recém-chegados, bebês cósmicos que acabaram de abrir os olhos. O sistema solar se formou de uma nuvem de gás e poeira chamada nebulosa solar. Há 4,6 bilhões de anos, havia uma nuvem gigante flutuando no espaço, composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de elementos mais pesados deixados por estrelas antigas que explodiram. Algo perturbou essa nuvem, talvez a onda de choque de uma supernova próxima, e ela começou a colapsar sob sua própria gravidade. À medida que a nuvem colapsava, ela começou a girar, formando um disco achatado. No centro desse disco, onde a maior parte da massa se concentrou, o Sol nasceu. Nas regiões externas, pequenos grãos de poeira começaram a se aglomerar, formando pedras, depois rochas, depois planetesimais e, finalmente, planetas. Todo o sistema solar é feito de poeira estelar reciclada, átomos forjados no coração de estrelas mortas há muito tempo. Todos os planetas orbitam o Sol aproximadamente no mesmo plano, como se estivessem deslizando sobre uma superfície invisível. Esse plano é chamado de eclíptica e existe porque todos os planetas se formaram do mesmo disco achatado de gás e poeira. Se você pudesse ver o sistema solar de lado, veria todos os planetas alinhados mais ou menos em linha reta, como contas em um colar. Há pequenas inclinações, é claro. Cada planeta tem uma órbita ligeiramente inclinada em relação aos outros, mas, no geral,
todos seguem o mesmo plano. É uma simetria elegante, uma ordem surgida do caos primordial. A distância da Terra ao Sol é chamada de unidade astronômica, ou UA. Uma UA equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Os astrônomos usam essa medida para descrever distâncias dentro do sistema solar, porque é mais conveniente do que usar quilômetros para números tão grandes. Mercúrio está a 0,4 UA do Sol. Júpiter está a 5,2 UA. Netuno está a 30 UA. E Plutão varia entre 29 e 49 UA, dependendo de onde está em sua órbita elíptica. É um sistema de medida prático, elegante, que nos lembra constantemente de nossa posição no cosmos. Estamos a exatamente uma UA da estrela que nos mantém vivos. Plutão leva 248 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. 248 anos. Isso significa que, desde que Plutão foi descoberto em 1930, ele ainda não completou uma órbita inteira, nem chegou perto. Ele está apenas 1/3 do caminho. As pessoas que descobriram Plutão morreram há décadas, e Plutão ainda está na mesma órbita, seguindo lentamente seu caminho ao redor do Sol. Em 2178, Plutão finalmente voltará ao mesmo ponto no céu onde estava quando Clyde Tombaugh o encontrou pela primeira vez. Mas ninguém vivo hoje estará aqui para ver. Mercúrio, por outro lado, é o planeta mais rápido. Ele completa sua órbita em apenas 88 dias terrestres. 88 dias. Um ano em Mercúrio dura menos de 3 meses terrestres. Se você morasse em Mercúrio, celebraria seu aniversário mais de 4 vezes por ano terrestre. Mas claro, você não quer morar em Mercúrio. As temperaturas variam de menos 180 graus Celsius à noite a 430 graus Celsius durante o dia. É um inferno congelado que se transforma em inferno escaldante e depois volta a congelar, tudo em questão de horas. A atmosfera de Vênus é tão densa que a pressão na superfície é 92 vezes maior que a pressão ao nível do mar na Terra. 92 vezes. É como estar a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano. Essa pressão esmagaria um ser humano instantaneamente. Mesmo os submarinos mais resistentes não conseguiriam suportar. E não é só a pressão. A atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico flutuando no céu. Vênus é literalmente um inferno, o planeta mais inóspito para a vida humana no sistema solar inteiro. Vênus é o planeta mais quente, não Mercúrio, apesar de estar mais longe do Sol. A temperatura média na superfície de Vênus é de 465 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Isso acontece por causa do efeito estufa descontrolado. A densa atmosfera de dióxido de carbono retém todo o calor que chega do Sol, criando um efeito estufa tão intenso que as temperaturas continuam subindo até atingir um equilíbrio infernal. Mercúrio, apesar de estar mais perto do Sol, não tem atmosfera para reter o calor, então suas temperaturas variam drasticamente entre dia e noite. Vênus, por outro lado, está preso em um abraço sufocante, eternamente quente, eternamente hostil. A temperatura em Vênus chega a 465 graus Celsius em toda a superfície, dia e noite, nos polos e no Equador. Não há escapatória do calor, não há estações, não há variações climáticas significativas. É apenas um forno constante, uniforme, implacável. As primeiras sondas soviéticas que pousaram em Vênus na década de 70 foram esmagadas e derretidas em questão de horas. Algumas conseguiram enviar fotos de volta antes de sucumbirem ao ambiente hostil, mostrando um panorama rochoso, amarelado, opressivo. É o lugar mais próximo do inferno que a humanidade já visitou. A Terra é o único planeta conhecido com placas tectônicas ativas.
Placas tectônicas são grandes seções da crosta terrestre que flutuam sobre o manto derretido abaixo, movendo-se lentamente ao longo de milhões de anos. Esse movimento cria montanhas, terremotos, vulcões e fossas oceânicas. É um sistema dinâmico que constantemente renova a superfície do planeta. Marte, Vênus e Mercúrio têm crostas sólidas que não se movem. Suas superfícies são antigas, imutáveis, cobertas de crateras de impacto que nunca foram apagadas pela atividade tectônica. A Terra, por outro lado, está sempre mudando, sempre reciclando sua própria superfície. É um planeta vivo no sentido geológico, respirando através de suas placas em movimento. A atmosfera da Terra tem 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, com traços de outros gases como argônio e dióxido de carbono. Essa combinação específica é o que permite a vida como a conhecemos. O oxigênio é necessário para a respiração da maioria dos animais. O nitrogênio dilui o oxigênio para que não seja tóxico. E o dióxido de carbono, embora presente em quantidades mínimas, é essencial para a fotossíntese das plantas. É um equilíbrio delicado, mantido por bilhões de anos de evolução biológica e processos geoquímicos. E esse equilíbrio é tão frágil que pequenas mudanças podem ter consequências enormes. Marte já teve água líquida em sua superfície. Leitos de rios secos, deltas fossilizados, minerais que só se formam na presença de água. Todas as evidências apontam para um Marte antigo que era úmido, talvez até com oceanos cobrindo suas planícies do norte. Mas algo aconteceu. Marte perdeu sua atmosfera, talvez por causa da falta de um campo magnético forte para protegê-lo do vento solar. À medida que a atmosfera escapava para o espaço, a pressão atmosférica caiu e a água líquida não pôde mais existir. Ela evaporou, congelou ou foi soprada para o espaço. Hoje, Marte é um deserto gelado, mas sob sua superfície, enterrado no solo congelado, pode ainda haver água. Gelo enterrado, esperando pacientemente por um degelo que talvez nunca venha. Io, uma das luas de Júpiter, tem mais de 400 vulcões ativos. 400. É o corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar inteiro. A superfície de Io está constantemente sendo renovada por erupções de enxofre e lava, criando um panorama amarelo-alaranjado, pontilhado de plumas vulcânicas que se erguem centenas de quilômetros acima da superfície. Essa atividade vulcânica é causada pelas forças de maré gravitacional que Júpiter exerce sobre Io. Júpiter puxa e aperta Io como uma bola de borracha, gerando calor por atrito interno, derretendo o interior da Lua e forçando magma a subir para a superfície. Io está sendo literalmente espremido até a morte por seu planeta hospedeiro. Ganimedes, outra lua de Júpiter, é maior que Mercúrio, maior que um planeta. Com um diâmetro de 5.268 quilômetros, Ganimedes é a maior lua do sistema solar. Se não estivesse orbitando Júpiter, seria classificado como um planeta por direito próprio. Ganimedes tem até seu próprio campo magnético, o único satélite natural conhecido a ter um. Sob sua superfície gelada, pode haver um oceano de água líquida com mais água que todos os oceanos da Terra combinados. É um mundo dentro de um mundo, uma lua que poderia ser um planeta, orbitando um planeta que poderia ter sido uma estrela. Titã, a maior lua de Saturno, tem lagos e mares de metano líquido. Metano líquido. Em Titã, faz tanto frio que o metano, que na Terra é um gás, se condensa em líquido e forma lagos, rios e mares. Titã tem um ciclo hidrológico completo, como a Terra, mas em vez de água, é metano. Chove metano. Os rios de metano fluem para mares de metano. É um mundo alienígena, onde a química familiar funciona de maneira completamente diferente. E sob esses lagos de metano, sob a crosta gelada de Titã, pode haver outro oceano, este de água líquida.
Titã pode ter dois sistemas de líquidos sobrepostos, um de hidrocarbonetos na superfície e um de água em profundidade. Titã é a única lua com uma atmosfera densa. Sua atmosfera é mais densa que a da Terra, composta principalmente de nitrogênio com traços de metano. Essa atmosfera é tão espessa que cria uma pressão na superfície 50% maior que a pressão ao nível do mar na Terra. Se você estivesse em Titã, sentiria o ar pressionando contra você com mais força do que sente aqui. E essa atmosfera é tão opaca que não é possível ver a superfície de Titã através dela com luz visível. As imagens que temos da superfície de Titã foram feitas usando radar, que consegue penetrar a névoa espessa. Encélado, uma pequena lua de Saturno, expele jatos de água no espaço. Sim, jatos de água. No polo sul de Encélado, há fissuras na crosta gelada de onde jorra água líquida do oceano subterrâneo. Essa água congela instantaneamente no vácuo do espaço, criando uma pluma de cristais de gelo que se eleva centenas de quilômetros acima da superfície. Alguns desses cristais caem de volta para Encélado, mas outros escapam e formam o anel E de Saturno. Encélado está literalmente cuspindo gelo no espaço, alimentando um dos anéis de seu planeta hospedeiro. E onde há água líquida, há a possibilidade de vida. Miranda, uma lua de Urano, tem falésias de 20 quilômetros de altura. 20 quilômetros. A maior falésia na Terra, o Monte Thor, no Canadá, tem cerca de 1,2 quilômetros de altura. As falésias de Miranda são 17 vezes mais altas. Ninguém sabe ao certo como essas estruturas se formaram, mas a teoria mais aceita é que Miranda foi despedaçada por um impacto catastrófico no passado e depois se reagrupou, juntando pedaços de maneira caótica. O resultado é uma superfície bizarra, cheia de cânions profundos, cristas afiadas e falésias vertiginosas. Miranda é como um quebra-cabeça cósmico que foi montado errado. Tritão, a maior lua de Netuno, tem geysers de nitrogênio. Geysers que expelem nitrogênio líquido a alturas de até 8 quilômetros acima da superfície. Tritão é um dos lugares mais frios do Sistema Solar, com temperaturas que chegam a menos 235 graus Celsius. Nessa temperatura, o nitrogênio, que na Terra é um gás, congela sólido. Mas sob a superfície de Tritão, há bolsões de nitrogênio líquido, sob pressão que ocasionalmente explodem através de rachaduras na crosta, criando plumas espetaculares que espalham gelo e poeira por toda a região. É um mundo de frio extremo, onde até o ar que respiramos seria sólido como rocha. A temperatura em Tritão é de menos 235 graus Celsius. Menos 235. É tão frio que quase tudo está congelado sólido. O metano está congelado. O nitrogênio está congelado. Até o oxigênio estaria congelado. É mais frio que qualquer lugar na Terra. Mais frio que a Antártida no inverno. Mais frio que qualquer freezer humano. E Tritão orbita Netuno de trás para frente, em uma órbita retrógrada que sugere que foi capturado do cinturão de Kuiper. Ele é um estranho, um intruso, orbitando um planeta gelado em um sistema solar distante, esperando pacientemente o dia em que será despedaçado pelas forças de maré e transformado em um anel. O Sol perde 4 milhões de toneladas de massa por segundo. 4 milhões de toneladas. A cada segundo que passa, enquanto você respira, enquanto pisca, o Sol está convertendo massa em energia através da fusão nuclear. E essa energia escapa na forma de luz e calor. Segundo após segundo, minuto após minuto, ano após ano, o Sol vai ficando mais leve. Mas não se preocupe. O Sol tem massa suficiente para continuar fazendo isso por mais 5 bilhões de anos. 4 milhões de toneladas por segundo parece muito,
Mas quando você tem uma massa total de 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, é apenas uma gota no oceano. Uma gota radiante, brilhante, que nos mantém aquecidos e vivos. O Sol está na meia-idade de sua vida. Ele tem 4,6 bilhões de anos e vai viver por mais 5 bilhões antes de começar a morrer. Neste exato momento, o Sol está em seu período mais estável, queimando hidrogênio em hélio em seu núcleo, mantendo um equilíbrio perfeito entre a pressão da radiação empurrando para fora e a gravidade puxando para dentro. É como um cabo de guerra cósmico, onde ambos os lados têm exatamente a mesma força, resultando em uma estrela estável, confiável, previsível. Mas esse equilíbrio não durará para sempre. Eventualmente, o hidrogênio no núcleo do Sol vai acabar, e então começará a fase final de sua vida. Em 5 bilhões de anos, o Sol se tornará uma gigante vermelha. Quando o hidrogênio no núcleo do Sol se esgotar, o núcleo começará a contrair e aquecer. As camadas externas, por outro lado, começarão a se expandir. E o Sol crescerá até engolir as órbitas de Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. O Sol ficará tão grande que se estenderá até onde a Terra orbita agora. Nossa estrela amarela e confortável se transformará em uma monstruosidade vermelha e inchada, centenas de vezes maior que seu tamanho atual. E quando isso acontecer, se ainda houver alguém na Terra para testemunhar, eles verão o Sol ocupar metade do céu, um gigante moribundo, consumindo seus próprios filhos planetários. O núcleo do Sol tem 15 milhões de graus Celsius, 15 milhões. É uma temperatura tão alta que é impossível imaginar. Nessa temperatura, os átomos se movem tão rápido que colidem uns com os outros com força suficiente para fundir seus núcleos, superando a repulsão eletromagnética entre prótons. Hidrogênio se funde em hélio, liberando energia no processo. Essa energia leva milhões de anos para viajar do núcleo até a superfície do Sol, ricocheteando de átomo em átomo, sendo absorvida e reemitida incontáveis vezes. E quando finalmente emerge na superfície, ela escapa como luz que leva apenas 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. O Sol completa uma rotação a cada 25 dias no Equador. Mas como é feito de plasma e não de rocha sólida, diferentes partes dele giram em velocidades diferentes. O Equador gira mais rápido que os polos. Os polos levam cerca de 35 dias para completar uma rotação. Isso cria um cisalhamento, um movimento diferencial, que torce e distorce o campo magnético do Sol, criando as complexas estruturas magnéticas que vemos como manchas solares e erupções solares. O Sol não é um corpo rígido. É um oceano turbulento de plasma, cada camada girando em seu próprio ritmo, criando padrões que levam décadas para entender completamente. Manchas solares são regiões mais frias na superfície do Sol, cerca de 3.800 graus Celsius, em comparação com os 5.500 graus do resto da superfície. 3.800 ainda é incrivelmente quente, mais quente que qualquer coisa na Terra. Mas no contexto do Sol, são zonas relativamente frias. Elas aparecem escuras porque são menos brilhantes que o resto da superfície. Manchas solares são causadas por concentrações intensas de campo magnético que inibem a convecção, impedindo que o calor do interior do Sol alcance a superfície naquele ponto específico. Elas vêm e vão em um ciclo de 11 anos, aumentando e diminuindo conforme o campo magnético solar se reorganiza. Erupções solares podem afetar satélites e comunicações na Terra. Quando o campo magnético do Sol se reorganiza violentamente, libera enormes quantidades de energia em questão de minutos.
Essa energia acelera partículas carregadas a velocidades próximas à da luz, criando uma explosão de radiação que se propaga pelo sistema solar. Se uma erupção solar grande atingir a Terra, pode causar tempestades geomagnéticas que interrompem redes elétricas, danificam satélites e interrompem comunicações de rádio. Em 1859, uma erupção solar tão intensa atingiu a Terra que auroras foram vistas até o Caribe. Operadores de telégrafo relataram que podiam enviar mensagens mesmo com as baterias desconectadas. A corrente elétrica induzida pela tempestade geomagnética era suficiente para alimentar o sistema. O vento solar viaja a mais de 1 milhão de quilômetros por hora. O vento solar é um fluxo constante de partículas carregadas que escapam da coroa do Sol e se espalham pelo sistema solar. Ele viaja em todas as direções, empurrando contra os campos magnéticos dos planetas, moldando as caudas dos cometas e, eventualmente, chegando aos confins do sistema solar, onde encontra o meio interestelar. Esse vento cria uma bolha ao redor do Sol, chamada heliosfera, uma região de influência solar que se estende muito além das órbitas dos planetas. As sondas Voyager já cruzaram a fronteira da heliosfera e estão agora no espaço interestelar, mas ainda detectam efeitos do vento solar. Mercúrio não tem atmosfera para reter calor, então suas temperaturas variam drasticamente. Durante o dia, quando o Sol bate diretamente na superfície, as temperaturas podem chegar a 430 graus Celsius. Mas à noite, sem atmosfera para segurar o calor, as temperaturas despencam para menos 180 graus Celsius. É uma variação de 610 graus entre dia e noite. 610. Nenhum outro lugar no sistema solar tem variações térmicas tão extremas. Mercúrio é um mundo de contrastes violentos, queimando sob o Sol e congelando na sombra, sem nada no meio para suavizar a transição. A temperatura em Mercúrio varia de menos 180 graus Celsius à noite a 430 graus Celsius de dia. Se você ficasse parado na superfície de Mercúrio e observasse o nascer do Sol, veria a temperatura subir rapidamente de um frio mortal para um calor insuportável em questão de horas. E quando o Sol se pusesse novamente, você sentiria o frio voltando como uma onda gelada, drenando todo o calor do solo e do ar rarefeito. É um ciclo brutal de aquecimento e resfriamento que nenhum ser vivo poderia suportar. Mercúrio tem um núcleo de ferro que ocupa 75% do diâmetro do planeta. 75%. Isso é enorme. Para comparação, o núcleo da Terra ocupa apenas cerca de 55% do diâmetro do nosso planeta. Mercúrio é basicamente uma bola de ferro coberta por uma fina camada de rocha. Ninguém sabe ao certo por que Mercúrio tem um núcleo tão desproporcional. Mas a teoria mais aceita é que ele sofreu um impacto gigantesco no início de sua história. Um impacto tão violento que arrancou a maior parte de seu manto rochoso, deixando para trás principalmente o núcleo metálico. Mercúrio é uma cicatriz cósmica, um planeta que foi despido até seu núcleo e nunca se recuperou completamente. A órbita de Mercúrio é a mais elíptica de todos os planetas. Enquanto as órbitas dos outros planetas são quase circulares, a de Mercúrio é visivelmente alongada. Ele fica a 46 milhões de quilômetros do Sol, no ponto mais próximo, e a 70 milhões de quilômetros no ponto mais distante. Essa excentricidade orbital contribui ainda mais para as variações extremas de temperatura em Mercúrio. Quando está mais perto do Sol, recebe muito mais radiação solar. Quando está mais longe, recebe menos. Combinado com a falta de atmosfera e a rotação lenta, isso cria um inferno térmico em constante mudança.
A gravidade em Marte é 38% da gravidade terrestre. 38%. Se você pesa 70 quilogramas na Terra, pesaria apenas 26,6 quilogramas em Marte. Claro, sua massa não mudaria. Apenas seu peso, que é a força com que a gravidade puxa você para baixo. Essa gravidade mais fraca tem implicações interessantes. Por um lado, seria mais fácil carregar objetos pesados. Por outro lado, seus músculos e ossos, acostumados com a gravidade da Terra, começariam a se atrofiar ao longo do tempo. Astronautas que passam longos períodos em Marte precisariam de programas intensivos de exercícios para manter a densidade óssea e a massa muscular. Você poderia pular 3 vezes mais alto em Marte do que na Terra. 3 vezes. Se você consegue pular meio metro aqui, pularia 1,5 metro em Marte. Imagine a sensação. Você flexiona os joelhos, impulsiona-se e, de repente, está voando através do ar em câmera lenta, subindo muito mais alto e por muito mais tempo do que jamais conseguiu na Terra. É quase como ter superpoderes, mas lembre-se, você também cairia de volta ao solo em câmera lenta, então teria mais tempo para apreciar a vista durante a descida. A atmosfera de Marte é 95% dióxido de carbono, 95%. O resto é principalmente nitrogênio e argônio, com traços de oxigênio e outros gases. Mas não importa a composição, a atmosfera marciana é tão rarefeita que mal existe. A pressão atmosférica na superfície de Marte é menos de 1% da pressão ao nível do mar na Terra. É quase um vácuo. Se você tirasse seu capacete em Marte, não conseguiria respirar. Não há oxigênio suficiente e a pressão é tão baixa que seus fluidos corporais começariam a ferver mesmo em temperaturas frias. Marte é um deserto atmosférico, um planeta que perdeu quase todo o seu ar e nunca o recuperou. Júpiter tem um campo magnético 20.000 vezes mais forte que o da Terra. 20.000 vezes. É um campo magnético tão poderoso que captura partículas carregadas do vento solar e as acelera a velocidades próximas à da luz, criando cinturões de radiação ao redor do planeta que são mortais para qualquer nave espacial que se aproxime demais. Esses cinturões de radiação são como os cinturões de Van Allen da Terra, mas milhares de vezes mais intensos. Se você tentasse orbitar Júpiter sem proteção adequada, seria irradiado até a morte em questão de horas. O campo magnético de Júpiter é tão grande que se estende por milhões de quilômetros no espaço, envolvendo não apenas o próprio planeta, mas também suas grandes luas. Júpiter completa uma rotação em apenas 10 horas. 10 horas. É o planeta que gira mais rápido no sistema solar. Pense nisso. Um planeta do tamanho de Júpiter, com 140.000 quilômetros de diâmetro, girando tão rápido que completa uma rotação em menos de meio dia terrestre. Essa rotação rápida cria uma força centrífuga enorme que achata o planeta nos polos e o incha no equador. Júpiter não é uma esfera perfeita. É um elipsoide achatado, e essa rotação rápida também cria os ventos violentos e as faixas de nuvens características que vemos em sua atmosfera. A rotação rápida de Júpiter cria faixas coloridas de nuvens que circundam o planeta paralelas ao Equador. Essas faixas são regiões de ventos que sopram em direções opostas, criando zonas de alta e baixa pressão. As zonas claras são regiões de alta altitude, onde gases sobem, esfriam e condensam em nuvens de amônia. As faixas escuras são regiões onde gases descem, aquecendo-se e dissolvendo as nuvens. O resultado é um padrão listrado que lembra um tecido cósmico, com cada faixa representando um sistema de ventos complexo que se estende milhares de quilômetros de profundidade na atmosfera de Júpiter. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo. Bilhões de partículas de gelo, algumas microscópicas, outras do tamanho de casas, todas orbitando Saturno em um disco fino e brilhante.
Esse gelo é quase puro, refletindo a luz do Sol de maneira tão eficiente que os anéis são facilmente visíveis através de um pequeno telescópio. Mas de onde vem todo esse gelo? Provavelmente de luas que foram despedaçadas por impactos ou forças de maré, seus fragmentos espalhados em órbita ao redor de Saturno. Os anéis não são permanentes. Eles estão constantemente perdendo material que cai lentamente em direção ao planeta. Em alguns milhões de anos, os anéis podem desaparecer completamente e Saturno ficará nu, apenas mais um gigante gasoso sem adornos. Saturno tem pelo menos 146 luas conhecidas. 146. Algumas são grandes e esféricas, com atmosferas e oceanos subterrâneos. Outras são pequenas e irregulares, provavelmente asteroides capturados. Cada lua tem seu próprio nome, sua própria órbita, sua própria história. Titã, Encélado, Mimas, Dione, Reia, Jápeto. Cada uma é um mundo em si mesma, um lugar com suas próprias características únicas. E novas luas ainda estão sendo descobertas à medida que telescópios mais poderosos vasculham o sistema saturniano. Quem sabe quantas luas Saturno realmente tem? Talvez centenas, talvez milhares de pequenos fragmentos rochosos presos em órbita ao redor do gigante anelado. Os anéis de Saturno têm apenas 100 milhões de anos. 100 milhões. Pode parecer muito tempo. Afinal, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Mas no contexto cósmico, 100 milhões de anos é praticamente ontem. Saturno tem 4,5 bilhões de anos, mas seus anéis são jovens, recém-nascidos em termos planetários. Isso significa que quando Saturno se formou, ele não tinha anéis. Durante bilhões de anos, Saturno girou pelo espaço como qualquer outro gigante gasoso, sem adornos, sem aquela coroa de gelo que o torna tão icônico. E então, há apenas 100 milhões de anos, algo aconteceu. Talvez uma lua tenha se aproximado demais e sido despedaçada pelas forças de maré. Talvez um cometa tenha colidido com uma lua, fragmentando-a em bilhões de pedaços. Seja qual for a causa, o resultado foi essa estrutura magnífica que vemos hoje, mas não vai durar para sempre. Os anéis estão caindo em direção a Saturno, chuva de gelo que desce lentamente através da atmosfera superior. Em 300 milhões de anos, talvez menos, os anéis terão desaparecido completamente e Saturno voltará a ser apenas mais um planeta sem enfeites. A lua Mimas, de Saturno, tem uma cratera enorme que faz com que ela se pareça com a Estrela da Morte de Star Wars. Essa cratera chama-se Herschel e tem 130 quilômetros de diâmetro. Mimas em si tem apenas 400 quilômetros de diâmetro. Então, a cratera ocupa quase um terço da superfície visível da Lua. É como se alguém tivesse dado um soco gigantesco no rosto de Mimas e deixado uma marca permanente. O impacto que criou Herschel foi tão violento que quase despedaçou Mimas completamente. Se o asteroide ou cometa que atingiu Mimas fosse um pouco maior, ou tivesse atingido com um pouco mais de velocidade, Mimas teria sido destruída, transformada em mais um anel ao redor de Saturno. Mas ela sobreviveu, marcada para sempre, uma cicatriz cósmica flutuando silenciosamente ao redor do planeta anelado. Júpiter protege a Terra de asteroides. A gravidade massiva de Júpiter age como um escudo gravitacional, capturando ou desviando muitos dos asteroides e cometas que, de outra forma, poderiam colidir com os planetas internos. Quando um asteroide se aproxima do sistema solar interior, há uma boa chance de que a gravidade de Júpiter o capture em uma órbita ao redor do gigante gasoso, ou o arremesse de volta para o espaço profundo, ou até mesmo o puxe para uma colisão com o próprio Júpiter.
Em 1994, o mundo assistiu enquanto o cometa Shoemaker-Levy 9 se despedaçava e colidia com Júpiter em uma série de impactos espetaculares. Foram 21 fragmentos, cada um criando uma explosão tão grande que as cicatrizes eram visíveis da Terra mesmo, com telescópios amadores. Júpiter absorveu aquele impacto, protegendo o resto de nós. É como ter um guarda-costas cósmico, um gigante gentil que leva pancadas para que não tenhamos que levar. A temperatura no núcleo de Júpiter pode chegar a 24 mil graus Celsius. 24 mil. Isso é mais quente que a superfície do Sol, que tem apenas 5.500 graus. Como pode o núcleo de um planeta ser mais quente que a superfície de uma estrela? Porque pressão. No centro de Júpiter, a pressão é tão absurdamente alta que comprime o hidrogênio até ele se comportar mais como metal líquido do que como gás. E toda essa compressão gera calor, muito calor. Júpiter está queimando por dentro, não com fusão nuclear como o Sol, mas com calor residual de sua formação e com o calor gerado pela contração gravitacional contínua. Júpiter irradia mais energia para o espaço do que recebe do Sol. É um planeta que brilha com sua própria luz infravermelha, invisível aos nossos olhos, mas detectável por instrumentos sensíveis. Existe um ponto no espaço onde a gravidade do Sol e da Terra se equilibram perfeitamente. Esse ponto chama-se Lagrange. Mais especificamente, o ponto L1, um dos 5 pontos de Lagrange no sistema Terra-Sol. Nesses pontos, a gravidade do Sol puxando em uma direção e a gravidade da Terra puxando na outra se cancelam exatamente, criando uma posição onde um objeto pode permanecer relativamente estacionário sem gastar combustível. É como encontrar o topo de uma colina gravitacional, um lugar onde você pode descansar sem rolar para baixo em nenhuma direção. Vários satélites e observatórios espaciais estão posicionados nos pontos de Lagrange, porque são locais ideais para observação contínua. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, orbita o ponto L2, do outro lado da Terra, em relação ao Sol, onde tem uma visão desobstruída do universo profundo sem a interferência da luz solar direta. A órbita da Lua está se expandindo 3,8 centímetros por ano. Já mencionamos isso antes, mas vale repetir porque é fascinante. 3,8 centímetros. Ano após ano, século após século, a Lua está se afastando. Isso acontece por causa das marés. A gravidade da Lua puxa os oceanos da Terra, criando as marés que vemos subir e descer nas praias. Mas a Terra também está girando, e essa rotação arrasta as marés um pouco à frente da posição da Lua. Essas marés deslocadas exercem uma força gravitacional sobre a Lua que acelera ligeiramente sua órbita. E quando você acelera algo em órbita, ele se afasta. É uma dança gravitacional complexa, uma transferência lenta de momento angular da rotação da Terra para a órbita da Lua. Eventualmente, daqui a bilhões de anos, a Lua estará tão longe que parecerá muito menor no céu. E os eclipses solares totais não serão mais possíveis, porque a Lua não será grande o suficiente para cobrir o Sol completamente. A rotação da Terra está desacelerando. Muito lentamente, mas está. A cada 100 anos, o dia terrestre fica aproximadamente 1,4 milissegundos mais longo. 1,4 milissegundos. É uma mudança minúscula, imperceptível na escala de uma vida humana, mas ao longo de milhões de anos se acumula. Há 400 milhões de anos, quando os primeiros peixes começavam a explorar a Terra, um dia terrestre durava apenas 21 horas. Os dinossauros viveram em um mundo onde os dias tinham 23 horas. E daqui a 200 milhões de anos, se ainda houver alguém para medir, um dia terá 25 horas. Essa desaceleração acontece pela mesma razão que a Lua está se afastando. As marés.
a fricção das marés oceânicas contra o fundo do mar e as costas está gradualmente roubando energia rotacional da Terra. É como se a Lua estivesse usando os oceanos como freios, desacelerando suavemente a rotação do nosso planeta. Vênus já pode ter tido oceanos. Sim, Vênus, aquele inferno escaldante com temperaturas de 465 graus e atmosfera de ácido sulfúrico. Modelos computacionais sugerem que, há bilhões de anos, quando o Sol era mais fraco e menos luminoso, Vênus pode ter sido um lugar agradável, com temperaturas moderadas e oceanos de água líquida cobrindo sua superfície. Pode ter sido habitável, pode ter tido vida. Mas então, à medida que o Sol aquecia, os oceanos de Vênus começaram a evaporar. O vapor de água na atmosfera criou um efeito estufa que aqueceu o planeta ainda mais, o que evaporou mais água, criando um ciclo de feedback descontrolado. Eventualmente, toda a água evaporou, foi decomposta pela radiação solar ultravioleta, e o hidrogênio escapou para o espaço. O que sobrou foi dióxido de carbono, liberado dos minerais rochosos pelo calor extremo, criando a atmosfera sufocante que vemos hoje. Vênus é um aviso, um exemplo do que pode acontecer quando o efeito estufa sai do controle. A Terra tem um campo magnético porque tem um núcleo de ferro líquido que gira. Esse núcleo líquido, agitado pela convecção térmica e pela rotação da Terra, gera correntes elétricas que, por sua vez, criam um campo magnético. É como um dínamo gigante no centro do planeta, um gerador natural que tem funcionado por bilhões de anos. Esse campo magnético é crucial para a vida na Terra porque nos protege do vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas que emana do Sol. Sem o campo magnético, o vento solar atingiria diretamente a atmosfera, arrancando-a lentamente e expondo a superfície a níveis perigosos de radiação. Marte, que não tem um campo magnético global significativo, perdeu a maior parte de sua atmosfera exatamente por essa razão. O campo magnético da Terra é nosso escudo invisível, uma bolha de proteção que nos mantém seguros e permite que a vida prospere. As auroras boreais e austrais são causadas por partículas do vento solar colidindo com a atmosfera da Terra. Quando o vento solar atinge o campo magnético terrestre, algumas partículas carregadas são canalizadas ao longo das linhas do campo magnético em direção aos polos. Lá elas colidem com moléculas de oxigênio e nitrogênio na alta atmosfera, excitando-as e fazendo-as emitir luz. Oxigênio emite luz verde e vermelha, dependendo da altitude. Nitrogênio emite luz azul e púrpura. O resultado é aquela dança de cortinas luminosas que flutua no céu noturno, nas regiões polares, um espetáculo de luzes naturais que tem fascinado a humanidade por milênios. As auroras são lindas, sim, mas também são um lembrete constante de que vivemos dentro da bolha magnética da Terra, protegidos de um universo que é, na maior parte, hostil à vida. Júpiter emite mais energia do que recebe do Sol. Isso mesmo, Júpiter irradia aproximadamente 67% mais energia do que absorve da radiação solar. De onde vem essa energia extra? Do próprio Júpiter. O planeta está lentamente se contraindo sob sua própria gravidade, cerca de 2 centímetros por ano. Isso pode não parecer muito, mas quando você tem a massa de Júpiter, até uma pequena contração gera uma quantidade enorme de calor. É como apertar uma esponja. Você força o material a ficar mais denso e, no processo, libera energia na forma de calor. Júpiter tem estado fazendo isso desde sua formação e continuará fazendo por bilhões de anos. É um planeta que brilha por dentro, queimando lentamente sua própria massa gravitacional. A grande mancha vermelha de Júpiter está encolhendo. Observações telescópicas ao longo dos últimos 150 anos mostram que a tempestade está ficando menor.
Em 1870, a Grande Mancha Vermelha tinha 40 mil quilômetros de diâmetro. Hoje tem apenas 15 mil. Ela encolheu mais da metade. Ninguém sabe exatamente por quê. Talvez esteja perdendo energia. Talvez as condições atmosféricas de Júpiter tenham mudado. Talvez esteja simplesmente se dissipando, como todas as tempestades eventualmente fazem. Se a tendência continuar, a Grande Mancha Vermelha pode desaparecer completamente nas próximas décadas. É estranho pensar que uma característica tão icônica de Júpiter, uma tempestade que tem durado séculos, pode simplesmente terminar. Mas nada é eterno, nem mesmo tempestades do tamanho de 2 planetas Terra. Saturno é tão leve que flutuaria na água. Já dissemos isso antes, mas é tão surpreendente que merece ser repetido com mais detalhes. A densidade média de Saturno é de 0,687 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Saturno é menos denso que água. É composto principalmente de hidrogênio e hélio, os elementos mais leves do universo, comprimidos em um planeta gigante, mas ainda assim menos denso que o líquido que bebemos todos os dias. Claro, não existe uma banheira grande o suficiente e Saturno se despedaçaria pelas forças de maré muito antes de tocar a água. Mas matematicamente, hipoteticamente, se pudéssemos fazer o experimento, Saturno flutuaria. Os anéis de Júpiter são invisíveis a olho nu e foram descobertos apenas quando a sonda Voyager 1 passou pelo planeta em 1979. Sim, Júpiter tem anéis. Ninguém sabia disso até uma nave espacial apontou suas câmeras para o lugar certo. Os anéis de Júpiter são feitos principalmente de poeira, partículas minúsculas que foram arrancadas das pequenas luas internas pela radiação e pelos impactos de micrometeoritos. Esses anéis são tão tênues, tão fracos, que mesmo com telescópios poderosos, são quase impossíveis de ver da Terra. São como fantasmas, estruturas que estão lá, mas que mal existem, uma sombra pálida dos anéis espetaculares de Saturno. Mas eles estão lá, orbitando o gigante gasoso, invisíveis, mas reais. Urano e Netuno são chamados de gigantes de gelo, mas não são feitos de gelo no sentido tradicional. Sim, eles têm água, metano e amônia, substâncias que congelariam no espaço profundo, mas sob as atmosferas densas desses planetas, essas substâncias estão em estados exóticos. Não são sólidas, não são líquidas no sentido normal. São superfluidos quentes, comprimidos a pressões imensas, comportando-se de maneiras que não conseguimos reproduzir em laboratórios terrestres. Urano e Netuno são mundos de química alienígena, onde as regras familiares se dobram sob o peso da gravidade e da pressão. São planetas onde a água pode ser quente e gelo ao mesmo tempo, onde metano flui como óleo sob temperaturas de milhares de graus. A cor azul de Urano e Netuno vem do metano na atmosfera, mas porque Netuno é mais azul que Urano continua sendo um mistério. Ambos têm quantidades semelhantes de metano. Ambos têm estruturas atmosféricas similares. Mas Netuno tem aquele azul profundo, vibrante, enquanto Urano é mais pálido, mais esverdeado. Cientistas especulam que pode haver uma camada adicional de neblina em Urano que dispersa mais a luz vermelha. Ou talvez haja algum composto químico desconhecido em Netuno que aumenta a absorção de luz vermelha. Ninguém sabe ao certo. É um dos pequenos mistérios do Sistema Solar, uma pergunta aparentemente simples, sem resposta definitiva. Existem mais de 1 milhão de asteroides catalogados no Sistema Solar. 1 milhão. E esses são apenas os que encontramos. Provavelmente existem milhões, talvez bilhões, de asteroides menores que ainda não descobrimos. Cada um é um fragmento do passado primordial do Sistema Solar, um pedaço de rocha que nunca se juntou para formar um planeta.
Eles vagam pelo espaço, seguindo suas órbitas elípticas, ocasionalmente colidindo uns com os outros, criando novos fragmentos, perpetuando o ciclo de quebra e reconstrução que tem continuado por bilhões de anos. É um cemitério cósmico, mas também um arquivo, preservando a composição química e as condições do sistema solar primitivo. Alguns asteroides são mais valiosos que economias inteiras. Asteroides ricos em metais, particularmente aqueles feitos principalmente de ferro e níquel, com traços de metais preciosos como ouro, platina e paládio, podem conter trilhões de dólares em recursos minerais. O asteroide 16 Psyche, por exemplo, é feito quase inteiramente de metal e pode valer cerca de 10 mil quatrilhões de dólares. 10 mil quatrilhões. É um número tão grande que não tem significado real. É mais que todo o dinheiro que já existiu na Terra. Claro, se trouxéssemos todo esse metal para a Terra, ele inundaria o mercado e os preços despencariam instantaneamente. Mas o ponto permanece. Há fortunas flutuando no espaço, esperando que alguém tenha a tecnologia para alcançá-las. O cinturão de asteroides não é denso como os filmes fazem parecer. Já mencionamos isso, mas vale elaborar. Nos filmes de ficção científica, naves espaciais manobram freneticamente através de campos densos de asteroides, desviando de rochas por centímetros. Na realidade, se você estivesse no cinturão de asteroides, provavelmente não veria nenhum asteroide sem usar um telescópio. Eles estão tão espaçados que a distância média entre asteroides vizinhos é de centenas de milhares de quilômetros. A NASA enviou várias sondas através do cinturão de asteroides e nenhuma delas teve problemas. Você poderia voar através do cinturão com os olhos fechados e provavelmente não atingiria nada. É um cinturão vazio, um espaço vasto, pontilhado com rochas ocasionais. A nuvem de Oort é uma esfera hipotética de cometas que envolve o sistema solar a uma distância de 1 ano-luz do Sol. 1 ano-luz. Isso é a distância que a luz viaja em 1 ano, cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. A nuvem de Oort é tão distante que está aproximadamente 1/4 do caminho até a estrela mais próxima. É o limite real do sistema solar, muito além da órbita de Plutão, muito além do cinturão de Kuiper. Estima-se que contenha trilhões de cometas, corpos gelados do tamanho de montanhas ou maiores, orbitando o Sol tão lentamente que levam milhões de anos para completar uma órbita. Ocasionalmente, a gravidade de uma estrela que passa perturba um desses cometas, enviando-o em uma trajetória em direção ao Sol. Quando isso acontece, nós o vemos como um cometa de longo período, um visitante das profundezas do espaço que aparece uma vez e pode nunca mais voltar. O sistema solar está viajando pelo espaço a 250 quilômetros por segundo. 250. Isso é 900 mil quilômetros por hora. O sistema solar inteiro, o Sol, todos os planetas, todas as luas, todos os asteroides, tudo, está voando através da galáxia Via Láctea a uma velocidade vertiginosa. Estamos orbitando o centro galáctico, levando cerca de 225 milhões de anos para completar uma órbita. A última vez que o sistema solar estava nesta posição na galáxia, os dinossauros ainda não haviam aparecido. A próxima vez que voltarmos aqui, a humanidade provavelmente não existirá mais. Pelo menos não na forma que conhecemos hoje. Somos viajantes cósmicos, passageiros em uma jornada galáctica que tem durado bilhões de anos e continuará por bilhões mais. E assim, viajante da calma, chegamos ao fim desta jornada tranquila pelo sistema solar, sem curiosidades, sem fragmentos de conhecimento cósmico que flutuaram por sua mente como poeira estelar atravessando o vácuo.
Você agora conhece os segredos sussurrados pelos planetas, compreende as danças silenciosas das luas, sente o peso dos bilhões de anos que nos precederam e que nos sucederão. Você esteve dentro do Sol, caminhou pelas crateras de Mercúrio, sufocou na atmosfera de Vênus, saltou 3 vezes mais alto em Marte, flutuou através das tempestades eternas de Júpiter, observou os anéis delicados de Saturno se dissolverem lentamente, tombou de lado com Urano e sentiu os ventos furiosos de Netuno. Visitou o coração congelado de Plutão e vagou entre os asteroides esquecidos que nunca se tornaram planetas. Se essa viagem suave trouxe paz ao seu momento, fico feliz em convidar você a curtir, se inscrever ou deixar um pensamento gentil nos comentários. Assim, mais pessoas encontram este refúgio silencioso, este portal para o cosmos que convida não à pressa, mas à contemplação. Agora, inspire devagar, deixe seu corpo afrouxar e permita que sua mente se entregue ao descanso. Você é feito da mesma matéria que as estrelas, os mesmos átomos que formaram Júpiter e Saturno, a mesma poeira que se aglomerou há 4,6 bilhões de anos para criar tudo o que conhecemos. Você não está apenas no sistema solar. Você é o sistema solar observando a si mesmo, o universo despertando para sua própria existência, um ponto de consciência flutuando no vazio infinito, conectado a tudo o que existe através das leis invisíveis da gravidade, do tempo, da física que governa tanto as galáxias quanto os átomos em seu corpo. Se você, assim como eu, sentiu-se flutuando por dentro desse assunto, se deixou sua mente vagar pelas órbitas planetárias e pelos ventos interplanetários, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe essa experiência com outros que buscam o mesmo refúgio na imensidão cósmica. Até a próxima viagem, até o próximo mergulho profundo no oceano sem fim do conhecimento. Que sua noite seja serena como o vácuo do espaço e que seus sonhos orbitem suavemente ao redor de estrelas distantes.